O que você, falando sobre isso, sobre a fé da tua mãe, como que você vê isso? Em que parte foi tão fundamental a fé? Eu digo assim, da tua família, né? Porque como você estava em coma, como se disse que era uma coisa inalcançável para você, mas para você, em que sentido a fé deles fez com que você voltasse? Eu digo que não só a fé deles, mas de muita gente, porque a minha história, ali mesmo, eu não entendendo nada, ela chegou em muitas pessoas. Eu digo hoje que eu sou fruto da oração dessas pessoas. Então, a minha família mesmo, o alicerce ali foi a minha mãe, que ela não deixava chorar perto das crianças, para eles não entenderem de fato o que estava acontecendo. O meu pai, ele veio, né? E eu lembro, isso eu não sei te contar se foi no primeiro ou no segundo coma, que o psicólogo pediu que eles não chorassem na minha frente, né? Porque a voz não saía e eu poderia passar mal, né? E era muito perigoso. Então, o meu pai, ele veio e eu sabia que ele estava chorando, porque ele vinha por trás de mim, ele fazia carinho em mim e eu sentia ele tremendo, que ele estava chorando. E pra eu não ver, ele ficava atrás, sabe? Sim. E aí eu não tinha acesso, né? Mas eu sentia que ele estava chorando. E aí eu fui entendendo mais a gravidade da história, sabe? Teve uma história que eu queria que a minha mãe contasse, mas eu vou contar. Que teve um dia que as notícias eram tão ruim mesmo, que eles estavam todos desesperados. Meu esposo ficava de joelho na frente do hospital e chorava e gritava. E a minha mãe entrou, né? E diz ela que foi na recepção e queria saber como é que estava o meu quadro, porque até então não era notícias boas. E aí a moça falou que não sabia de nada, ninguém tinha passado nada para ela. E ela, quando estava voltando, ela viu um médico, né? Que diz ela conta que estava com uma roupa branca, que muitos hospitais usam, né? Sim. Porém, no Ruth Cardoso não se usa, né? São azul. E aí, esse médico falou para ela que estava tudo bem, que eu já estava estável e que ela podia ir para casa descansar. E, nossa, para eles foi assim, porque durante o dia a notícia era ruim, à noite a notícia tava bem. Eles foram para casa, eles me contam, né? Sim. Numa alegria, e fizeram janta, porque fazia dias que eles não comiam direito, não dormiam. Foi festa, sabe? Não, porque a Carol agora vai voltar. E quando chegaram na manhã no hospital, a minha mãe falou, eu vim saber do quadro da Carol. E aí eles falaram, não, mas ela continua na mesma, cada vez pior. E a minha mãe falou, não, mas ontem eu vim aqui e eu conversei com o médico. Aí a moça falou, mas não tinha nenhum médico aqui ontem. A minha mãe, né, teimando, falou, tinha sim, ele tava com, como é que fala? Que eles usam aqueles jaleco branco, né? Aí a moça ainda disse que riu e falou, não, mas aqui eles nem usam jaleco branco, aqui o hospital usa é azul. Uau! E aí a minha mãe, eu entendo hoje que Deus deu esse momento, sabe? Para eles descansarem. Para eles descansar, porque tava todo mundo muito cansado. Os meus filhos estavam de casa em casa, porque estava todo mundo numa rotina, assim, cansativa. De ir pro hospital. E aí eles estavam fazendo campanha na igreja, e todo mundo orando, sabe? Então eu acredito que foi o momento que Deus permitiu de descanso para eles. Sim. Entendeu? Glória a Deus por isso. Ali no primeiro coma você veio com 14 dias e no segundo mais de 40 dias? No segundo ele durou um pouquinho mais, né? Teve umas partes desses 57 que eu fiquei acordada, né? E agradeço a Deus hoje entendendo, por mais que na hora eu fiquei assustada com o coma, eu ainda agradeço a Deus por ter ficado em coma. Porque todo mundo ao meu redor fala que se eu acordada, eu visse tudo que foi feito comigo, eu teria morrido. Porque foi muita coisa, eu fui refeita de dentro para fora. Sabe? Você passou por cirurgia? Passei por cirurgia. Quais foram? Eu tive uma escara nível 3, né? Que ela era muito profunda. Hoje em dia ela é uma cicatriz, né? Eu tive que fazer traqueostomia para não fazer uma terceira intubação, né? O meu braço, esse aqui, ele fez um buraco desse tamanho, que não aceitava mais medicamento, nada por essa veia.
Então eu fiquei num estado assim, aí eu tive que fazer hemodiálise. E eles me contam que quando foi para assinar o papel da hemodiálise, ninguém queria assinar, né? Porque a gente já teve histórico na família de pessoas que não passaram da hemodiálise, né? Sim. Então o medo deles era muito grande que eu não resistisse, né? Porque eu estava fazendo praticamente quase todo dia. Entendeu? E a Sim. hemodiálise, para quem não entende, é o sangue do corpo que é filtrado para Sim. mandar para o corpo de novo, né? Uhum. Eu tive que receber bolsas de sangue, doação, né? Então eu fui refeita, sabe? Eu digo hoje que até o meu pulmão parece que eu ganhei um pulmão novo, Glória a Deus. sabe? Eu tive perfuração no pulmão para poder tirar o líquido do pulmão por causa da pneumonia, Uhum. né? E eu realmente fiquei sem andar, né? Esses braços, eles não se moviam na UTI. Para mim comer, eu dependia de uma pessoa para me dar comida na boca, para me dar água. Eu não tinha força. Esse braço aqui, eles tentavam levantar, ele caía. Esse aqui, sabe? Não tinha coordenação nenhuma. Não tinha. Isso depois da volta do segundo Do coma? segundo coma. Eu lembro até que o médico com a minha mãe chegaram, né? E a primeira reação deles foi pegar na minha perna, ver se eu sentia, já que eu não tava andando, né? Uhum. E eu senti, mas eu não tinha força para andar. Eu perdi toda a massa muscular. E no segundo coma, você tinha a mesma sensação do primeiro? De sonhos? Tinha muita sensação de sonhos. E era como se tivesse zerado e começado tudo de novo. Os sonhos sempre eram os mesmos. Eu via as pessoas orando por mim, sabe? Mas não via rostos, sabe? Eu sabia que eu estava num hospital. Acho que talvez porque eu já sabia que tinha passado por um coma. Sim. E eu via as pessoas, mas eu não conseguia ter acesso a elas. Eu queria falar, eu queria, sabe, conversar nesses sonhos e realmente não dava, eu tava travada, sabe? E o segundo, quando eu acordei também e eu fiquei sabendo que eu tava num coma, ele foi mais assustador também porque eles me entubaram do nada, sabe? Então eu peguei eu tava durante o dia vendo tudo que tava acontecendo. À noite eles me entubaram, eu fiquei mais uns dias entubada e quando eu acordei saber que eu passei por tudo aquilo de novo, eu cheguei a um dia de madrugada a olhar pra cima e falar: Deus, me leve, por favor, porque eu não quero ver mais minha família aqui sofrendo, sabe? E nesse dia entrou uma mulher, sabe que na UTI tem as visitas certas, né? Não pode. Eu lembro que ela era uma mulher morena, meu esposo depois conversou com ela. E ela entrou e ela deu de dedo em mim e ela falou: isso não é pra tua morte. Aleluia. Sabe, como se fosse uma resposta. Tinha acabado de pedir pra Deus me levar e aquela mulher entrou e falou isso. Isso foi quando você acordou do segundo coma? Do segundo coma. Você estava acordada. Eu tava acordada, só não conseguia falar, né? Mas eu tava acordada. Então eu vivi coisas extraordinárias que aos olhos humanos é inacreditável. É impossível. Mas eu digo que eu sou impossível de Deus. Eu creio. Sabe, porque quando o homem disse que não ia ter jeito, não ia ter solução, Deus falou: agora é minha vez de entrar em ação. Quando você acorda do segundo coma, que você relata, né, que você pede para Deus te levar, porque você não queria ver a sua família sofrendo. Mas você olhava para você via isso? Que eu tava naquela situação? Eu olhava, eu pensava assim: meu Deus, eu sentia, por mais que a gente ali tá recebendo alimento por aparelhos ali, eu de certa forma eu tinha fé, mas eu tava tão em paz que se Deus me levasse ali, eu sabia que, sabe, tava tudo bem. E tanto que numa dos dias que eles acharam que eu não ia melhorar, que eu não ia ter melhora, eles chegaram a liberar o TI para os parentes entrarem. Foi num dia desses que eu entrei. Eles liberaram meus 2 meninos para entrar, né? Na verdade, me levaram numa cadeira de roda, tudo cheio de tubo e lá fora. Ah, não, isso foi depois que você saiu do coma. Eu entrei e você estava em coma ainda. Aí eles levaram os meninos lá, só que eu, não esboçava a reação, porque a minha irmã diz que é como se eu fosse um ovo, sabe? Tinha que estar cuidando para não quebrar. Então, tem vídeos, né, que mostra, né, que eu não esboçava a reação
quando eu vi eles, porque eu não queria, na verdade, que eles me vissem naquela situação. Sim. Mas eu acho que isso mexe muito comigo, sabe? Por ser filho, né? Uhum. E aí teve um episódio depois que eu saí, antes de voltar pra história, o meu menor, o Bernardo, ele sempre foi mais fechado, né? Só que ele é um menino muito ligado. Por mais que eles tentassem esconder as coisas, ele era muito ligado. E eu lembro que, mesmo ele fechado, primeiro dia que ele me viu em casa, ele olhou pra mim do nada e falou: mãe, eu orei pra Deus pra você estar aqui porque eu falei pra ele que eu não ia saber viver sem você. Glória a Deus. Ai, Jesus. Toma uma aguinha, Carol. Glória a Deus. Toma uma aguinha. Eu quero chamar o nosso apoio, falar um pouquinho dessa empresa maravilhosa que está nos apoiando para que esse programa vá ao ar. Esses são os nossos apoiadores que você acabou de ver. E também agora, Carol, chegou aqui para nós as delícias do Salgado do Reino, que também são um dos nossos apoiadores para que esse programa vá ao ar. Fica à vontade, tá? Obrigada. Pode participar, aproveita, segura as lágrimas, que essa história é muito emocionante. É muito emocionante. Bom, né? Meu Deus. Ai, que lindo poder. Eu me emociono também de te ouvir, porque é como a gente estava falando, né, nos bastidores, quando a gente ouvir um testemunho, é uma coisa. Agora você participar, você olhar, você ver, porque realmente quando eu entro no hospital, que o teu esposo liga, é muito forte isso, porque eu vejo assim que ele estava tão desesperado que Deus fizesse algo, que Deus escutasse ele de alguma maneira, que quando ele manda o áudio para o meu esposo, ele fala assim: Pastor André, eu preciso que o Senhor venha aqui orar pela Carol. Eu tenho absoluta certeza que se o Senhor entrar lá e orar por ela, ela vai sair de lá. E eu lembro que nós indo para Balneário, antes da gente entrar, a gente faz uma oração no carro. E o meu esposo estava muito emocionado. Ele disse assim: Fran, eu não tenho nada. Eu não sou nada. A gente crê num Deus que faz o impossível. E a gente vai entrar com Jesus. E a gente vai declarar sobre a palavra de Jesus. Então eu lembro que é muito forte, porque a tua história, o que Deus fez na tua vida, mexeu com a gente também sobre exercitar a fé. Exato. Né? Porque a palavra do Senhor diz: se tu tiveres fé, tu dirás para a montanha, se move desse lugar para o outro. E foi para nós uma experiência naquela tarde de exercitar a nossa fé, porque não é só ministrar sobre Jesus fazer, é exercitar a nossa fé. E eu lembro que quando a gente chegou lá, a enfermeira que nos atendeu, ela disse assim: só pode entrar um. E aí eu olhei para ele e disse: você vai entrar. Porque o esposo dela, ele colocou diante de Deus que se você entrasse, ela ia sair de lá. E aí ele olhou para mim e eu disse: você foi escolhido por essa missão. E ele disse: amém. E aí ele entrou e depois eles me deixaram entrar. Mas por isso que eu digo assim, que a tua história, ela foi um crescimento de fé também sobre a nossa vida. Eu vou deixar você